Ir a Ezequiel 37. Quando eu penso em Ezequiel 37, eu penso nos propósitos de Deus e as profecias que de uma ou outra maneira Deus sempre cumpre, porque se Ele fala, se faz. É assim de simples. E quando estava estudando o livro de Ezequiel 37, quantas vezes eu tenho passado por Ezequiel 37? Inúmeras vezes. Você tem lido inúmeras vezes Ezequiel 37. E no primeiro versículo, diz a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor. Eu pensava no contexto de Ezequiel 37, o que é necessário na vida de uma pessoa para poder ver as maravilhas e todo o contexto de Ezequiel 37. Necessitamos a mão do Senhor sobre nós. Israel precisava a mão de Deus sobre ela, porque Israel estava seca. Israel estava muito seca. Ela não tinha como lutar contra os inimigos, ela não tinha como sair da situação na qual se encontrava. E foi nesse momento onde Deus fala para Ezequiel, ou Ezequiel diz ali, escreve: veio sobre mim a mão do Senhor. E Deus fez 3 coisas com Ezequiel. Coisas que tanto eu como você necessitamos para ver a glória do Senhor. A primeira coisa foi que Deus o levou. Diz aqui literalmente: me levou pelo Espírito do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Segundo, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Quando eu leio essas palavras, onde Deus é quem leva as pessoas até um lugar, é porque Deus tem propósitos claros. É porque Deus tem precisamente um propósito para a vida pessoal, para desenvolver algo na vida pessoal. Quando a Bíblia diz, me levou, chega à minha mente a história de Cristo, a experiência de Cristo, onde foi Cristo quem foi levado aonde? Ao deserto. E não foi o inimigo que levou Cristo ao deserto, foi o Espírito que Deus levou até o deserto, porque foi no deserto onde Cristo venceu a tentação do inimigo. Eu pergunto para você, em que deserto você se encontra? Qual o deserto que você está vivendo neste momento? Porque Israel, quando eu vejo a história bíblica de Israel, eu vejo que todo, absolutamente, o Antigo Testamento foi escrito para um povo chamado Israel. E quando vemos, por exemplo, que a lei em Éxodo capítulo 20 é dada ao povo de Israel, eu também me acolho a esse mandado de Deus em Éxodo 20, e eu devo viver, obviamente, de acordo aos mandamentos de Éxodo 20. Ou seja, o que é para o povo de Israel reflete em mim. Eu devo viver todas as bênçãos de Deuteronômio 28 e as maldições de Deuteronômio 28 tocam a minha vida, porque a obediência é necessária para crescer. Então, quando eu vejo o povo de Israel que está resseco, de acordo ao que Deus levou a Ezequiel, e diz, me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pergunto novamente, qual é seu vale cheio de ossos? Escassez, dureza de coração, tristeza, angústia, solidão, ansiedade. Ué, Deus, se você sabe. Talvez quando eu manifesto meu caminhar ante as outras pessoas, eu manifesto um sorriso, eu manifesto tudo que nós mostramos, mas não o que interiormente está. Ali então Deus leva Ezequiel
a um lugar que estava cheio de ossos. Mas não somente isso. Diz aqui, me fez andar ao redor deles e eram muito numerosos. Não somente é ver a ressequidade dos ossos, sino que fez andar ao redor, a conhecer a situação, a conhecer o ambiente, a ver a dificuldade que se apresentava nesse momento para o povo de Israel. E ali é onde Deus tem uma condição para que o Filho de Deus comece a crescer espiritualmente. E é por confrontar ele com a necessidade, com a dureza, com a ressequidade, com o problema. Jesus foi levado ao deserto, ele venceu. E muitas vezes nós necessitamos ser levados a certos extremos para poder compreender que Deus ainda está ali e que eu necessito olhar para o céu e ver o resgate do Senhor, ver a mão de Deus sobre mim e ver a glória de Deus sobre mim. Mas ele levou e o deixou lá. Não somente o levou, o deixou e o fez andar. Era necessário que passasse por ali. Quando falamos do deserto, necessitamos compreender que Deus permite tudo. Que você pode estar no deserto, porque Deus quer hidratar sua vida. Porque Deus quer mostrar seu poder, o poder dele sobre você. Mas é necessário compreender que o deserto não necessariamente é algo crítico, algo mal que está em mim. O deserto Deus permite. Só que você decide caminhar pelo deserto hidratado ou caminhar pelo deserto vazio, sem água. E você vai morrer. E há alguns a ponto de morrer porque não estão hidratados no meio do deserto. É diferente eu carregar água e no meio do deserto ir bebendo. Claro, vou sair adiante, mas sem água, sem recursos, vou morrer. Porque Deus, esse é o primeiro ponto, o Espírito Santo veio sobre mim. O segundo ponto que vamos analisar aqui é o versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso será que se pode reviver todos esses ossos? Imagine, vamos pensar nesse momento. Pense você, um lugar cheio de ossos, secos. E Deus falar para você, será que podem reviver? Jesus fez o mesmo. De que maneira fez Jesus? Jesus, no momento onde estava um grupo muito grande, vários milhares de pessoas, Jesus falou para os seus discípulos, alimentem eles. E eles, de onde? Não temos recursos. O Senhor que eu conheço, confronta. O Senhor que eu conheço, diz para você, faça isto. E você vai dizer, não tenho como. Porque quando você diz, não tenho como, Deus diz, eu estou com você, para que saiba como. Deus gosta precisamente de mostrar para você, para mim, que nós não somos capazes de fazer nada sem Ele. E que nós precisamos dEle. O povo de Israel precisava de Deus, voltar seus olhos ao Senhor, porque estavam se afastando dos mandamentos, dos princípios espirituais. E Deus fala para eles, fala para Ezequiel precisamente, poderão viver. Mas veja uma coisa, os apóstolos de Jesus, quando Jesus falou para eles, alimentem todas estas pessoas, eram pessoas que não estavam amadurecidas espiritualmente, porque não tinham depositado sua fé em Jesus. Mas se vocês veem em João capítulo 21, já depois de todo o processo, vejam todo o processo que Jesus teve com seus discípulos, chega a João 21 e Jesus fala para Pedro, depois de ele negar 3 vezes a Jesus, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama?
Igual que Isaías, a história de Isaías é muito semelhante. Porque, a verdade, eu estava lendo e o Espírito Santo me levou a estudar novamente Isaías capítulo 6, o chamamento de Isaías. Mas quando, na oração que estava fazendo para pregar, que prego, Senhor? Eu não gosto de pregar de pregações de outro, eu não gosto de assistir vídeos de pregações para pregar para vocês, não é meu estilo, nem deveria ser, porque eu creio que estar aqui, se tem uma responsabilidade de estar na presença de Deus para poder passar o que Deus me mostra. Deus me levou a Ezequiel. Mas foi melhor, ou seja, quando estudava Isaías 5, Isaías foi uma pessoa muito já madura quando Deus se apresentou diante dele. Porque se apresenta diante de Isaías um querubim. E ele fica cheio de medo porque ele viu a Deus. E então Deus diz, não tenha medo. Não tenha medo. E depois Deus diz, a quem enviarei? Imagine Deus perguntando, a quem enviarei? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Me compreende? Uma pessoa que tenha maturidade espiritual sabe como responder, como respondeu Pedro e como respondeu Isaías. Isaías respondeu, eis-me aqui. Pedro respondeu, só você sabe, Senhor. Só você sabe que eu amo você. Porque quando eu sou imaturo espiritualmente, eu respondo como o mesmo Pedro tempo atrás. Eu vou com você até a morte. E Jesus fala, a morte não, você vai me negar. Ele teve que amadurecer. Ele teve que passar pelo deserto da sua crise, do seu problema, para poder chegar à maturidade. Identifique as bênçãos que tem os desertos. Eu quero falar dos desertos porque essa é outra coisa, outro tema, que aqui estaríamos algumas horas falando dos desertos. Mas quanto Deus amadurece a vida de um filho de Deus no meio da crise. Muito. Mas Deus então, voltando a Ezequiel, Deus pergunta para Ezequiel, poderão viver estes ossos? E ele diz, só você sabe, Senhor. Que respondeu literalmente, respondi, Senhor Deus, tu o sabes. O mesmo que Pedro, já maduro, já sendo uma pessoa que cresceu no Senhor. Deus, tu o sabes. Mas veja como começa o Espírito Santo a levantar, a renovar, a poder que o Filho de Deus, que vê ao redor, esta profecia foi para a nação de Israel. Mas como se levanta? Vamos ver. Deus fala para Ezequiel, profetiza, que seria a ordem que Deus dá para ele. Aqui não fala no versículo 5, no versículo 4. Disse-me ele, Deus, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós. Vamos parar ali. Sabe qual é o método de Deus para ir levantar o povo de Israel? Através da profecia. Deus fala para Ezequiel, profetiza, porque o que eu vou fazer vai ser grande entre vocês. O que eu vou fazer vai ser portentoso, imenso. Mas profetiza, e se deve profetizar. Que se profetiza? A palavra de Deus. O que se deve falar? O que está escrito aqui. O que Deus diz para mim, que eu devo viver de acordo ao que Ele me diz. Quando Ele me diz que vai me abençoar, ou quando Ele me diz, você vai passar pelo deserto, como falou com o povo de Israel. Porque a profecia é para consolar, a profecia é para redarguir, ou para ensinar. ¿Sí? Essa profecia ensina o caminho que Deus quer. E aqui vemos então que Deus dá ordem para Ezequiel, profetiza. Mas veja uma coisa, se localize. Eu peço que você se localize,
que assim como o povo de Israel estava seco, as nossas vidas podem estar secas. E escute a mensagem que Deus dá para Ezequiel, ou para o povo de Israel em Ezequiel, e vamos ver como estamos nós. Veja então, o que vai fazer o Senhor? Que tinha que profetizar Ezequiel? Diz o versículo 5, eis que farei primeiro entrar o Espírito em vós. Sem o Espírito não há vida. Sem o Espírito não há vida. Há uma pergunta que eu tenho me feito durante muitos anos e eu tenho a resposta. E eu vejo cristãos que são ressequidos por dentro, secos totalmente. São cristãos, mas estão secos, não desfrutam de um louvor, não desfrutam da palavra. Passaram algum tempo vida, em algum tempo tiveram vida, floresceram, exercitavam, serviam, se entregavam, davam tudo, mas passou o tempo e agora estão secos por dentro. Por quê? Porque não há dependência do Espírito Santo. Porque quando eu dependo do Espírito Santo, tem que se gerar vida. Tem que haver vida. Vida espiritual. Tem que haver plenitude, felicidade, alegria, porque o Espírito Santo produz isso. Não quer dizer que não tenha sofrimento, não. Porque sofrimento há. Porque no meio da crise o Espírito Santo está ali. Porque no meio da dor o Espírito Santo está ali. Porque o Senhor envolve com seus braços de amor quando eu dependo do Espírito Santo. Veja então que o primeiro que fala o Senhor é que fará entrar o Espírito em vós e vivereis. Mas veja, eu lia isto e diz que o Senhor ia pôr, primeiro, entrar o Espírito em vós. Segundo, Ele porá tendões sobre vós. Diz, farei crescer a carne. 3, sobre vós estenderei pele. E repete ali, porei em vosso espírito e vivereis. 4 coisas fala nesse versículo que eu gostaria que você sublinhe, se você gosta de sublinhar. Porque primeiro, básico, fundamental, sem o espírito não há vida. Mas que significam os tendões? Que significa carne? Que significa pele? Quando você vê os ossos não se juntam um com o outro se não tem tendões. Com simplesmente carne não funciona. Se precisam de tendões que unam, certo? Você move os dedos porque há tendões que vão por todo o braço. Mas se fosse carne somente, a carne seria mole, o corpo seria uma massa. Se precisam tendões. E que significam os tendões? Em nosso caso, em nossa vida espiritual, se não são os princípios espirituais que afirmam seu ser, que todo esqueleto é estabelecido, formado, estruturado por tendões. Depois dos princípios chega a carne, que dá forma, que desafia, que motiva. E por último, é a pele, que obviamente recobre todo o corpo e que é o estético que nós vemos. Mas tanto uma como outra se necessita. E podemos ter tendões como os cristãos que já temos princípios. Podemos ter carne e até pele, mas sem o Espírito Santo não há vida. Ou seja, eu posso ter, mas não está o sopro do Onipotente, que gera plenitude espiritual. Continuemos. O ponto 4. Vamos na obediência de Ezequiel. Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Obediência. Quando há obediência, as coisas acontecem. Quando há obediência, as coisas funcionam. Eu vejo o resultado das coisas quando eu faço. Mas é agir. Veja que Ezequiel então profetizou, claro. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava,
houve um ruído. E eu quero parar ali. Por quê? As pessoas dizem, olha, você deve viver na visão, ter visão. Mas como se adquire a visão? Não são só palavras. É ir executando de acordo ao que me foi dito. Assim é como você tem sucesso. Não é esperar que algo sobrenatural chegue a mim e então quando eu seja convencido, eu vou atuar. Assim não funciona. Na vida espiritual não funciona assim. Se eu falo para vocês, vamos traçar uma linha de ação inocente para ganhar pessoas, para chegar a muitas mais pessoas, para que nossas vidas espirituais cresçam e se desenvolvam, vocês vão me dizer, sim, eu quero. Mas esse sim, eu quero não serve. Serve quando você começa a fazer. Vamos fazer isto. Pronto. Faço. Já fiz. Ali você está adquirindo a visão. No caminhar é onde você se namora. No conhecimento é onde você se apaixona. Há uma paixão física. Você se apaixona fisicamente. Ponto. Legal. Mas o verdadeiro amor não é paixão. Você se namora do que está dentro, dos conceitos, dos pensamentos, e para isso você precisa tempo na ação. Vai conhecendo. Ou mesmo a visão. Deus dá uma visão para você, e é caminhando que você adquire essa visão. Foi Ezequiel que quando vê, que literalmente diz, enquanto eu profetizava, começou-se a ouvir um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos, imagina, estavam se juntando, cada osso a seu osso, correspondente um ao outro. Ou seja, não é o osso occipital ali na perna, não, era osso com osso, cada um no seu próprio estado, como Deus estava fazendo. Mas, diz aqui, olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. E diz literalmente, mas não havia neles espírito. O que a profecia se estava dando de Ezequiel se estava executando literalmente, mas não havia ainda espírito. Porque sem o Espírito Santo não há vida. Pode ser que o atuar, meu agir, meu caminhar, leve a ter muitas consequências ou resultados, mas há vida nos resultados que eu tenho. Você até pode juntar os ossos, literalmente de maneira física, mas não vai ter vida. Você necessita do Espírito Santo, eu necessito do Espírito Santo para ter vida. E ali, então, é onde diz a palavra de Deus. Versículo 9. Então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobretudo numeroso. Como falei, e a Bíblia relata isto é uma profecia para Israel. Mas é profecia para mim. Você sabe que quando veio o Espírito Santo, o Pedro que negou 3 vezes a Jesus, se levantou depois e falou para mais de 3.000 pessoas, vocês mataram Jesus. Já não tinha medo. Pelo Espírito Santo que capacitou, encorajou, levantou ele, deu ânimo, deu visão. Entendendo o que diz aqui, se profetiza ao Espírito. Você necessita profetizar ao Espírito. E em que termos você necessita profetizar ao Espírito? Você deve pedir ao Espírito Santo, aviva meu coração, porque eu estou seco. Levanta, Espírito Santo, a vida em mim, porque eu tenho tendões, tenho carne, tenho pele, mas não tenho vida. Não sou feliz. Não há desafio, não há motivação, não há a paixão que eu tenho, o que devo ter para buscar teu nome. Profetize em nome do Senhor, dizendo, Senhor, de hoje adiante, eu vou viver de acordo com a visão que você dá, e eu vou viver a plenitude do teu Espírito, e vou crescer em ti. Veja, então,
que se levantou um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho de homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ali está a explicação. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e estamos de todo exterminados. E fale se essas palavras não temos dito nós. Quando Deus, ao falar à casa de Israel, Israel tinha uma característica. Vocês sabem que Israel está exatamente no mar Mediterrâneo, ali, e tem todos os povos ao redor que não amam Israel. E o princípio deles é, eles dizem literalmente, devemos jogar Israel ao mar. Ou seja, ir fechando o campo de Israel até que eles fiquem sem terra e fiquem no mar. Ou seja, fiquem sem terra. Expulsar Israel. Isso literalmente hoje se diz. Mas veja a grandeza do Senhor. O povo de Israel estava nesta situação. Diziam: os nossos ossos se secaram. Pense que área da sua vida, qual área da sua vida está seca. Segundo, pereceu a nossa esperança. O povo de Israel, o que vai acontecer conosco? Inimigos têm tido a vida inteira. Durante os séculos, Israel, desde a própria criação, está sendo atacado. E terceiro, estamos exterminados. Essa é a realidade do povo de Israel e a realidade sua e minha, quando eu não dependo de Deus. Porque sem Deus, cadê a esperança? Que é o que motiva você estar aqui? Eu pergunto. Qual a motivação de você vir? Não é conhecer de Deus. Não é entender os propósitos de Deus para a sua vida e que você possa pensar na eternidade, essa esperança na eternidade. Eu tenho uma esperança que me motiva a estar aqui. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os conflitos, como você, eu e você, somos seres humanos, conflitos, necessidades, angústias, mas que nos motiva? Uma esperança, porque eu sei que adiante vou estar com meu Senhor, porque eu sei que Jesus me espera nos ares, e eu vou estar com Ele eternamente. A esperança que Deus tem tudo preparado, calculado, tudo, absolutamente não cai um cabelo da minha cabeça, se não é pela sua vontade. Eu sei que tudo está sob a sua vontade. A minha esperança está em Cristo. E é o que me motiva a buscar cada dia mais Ele, a crescer, a me esforçar, a tudo o que Deus quer que eu seja. Mas diz aqui 3 coisas. Os ossos se secaram, pereceu a nossa esperança e estamos exterminados. Com essa condição, muitos de nós hoje podemos dizer isso. Mas quando olhamos para Deus, escutamos a profecia que Deus mesmo dá, chega um renovo do Espírito Santo. Chega a primavera do Espírito Santo, onde tudo brota de novo, onde crescemos, onde nos estabelecemos e alcançamos realmente a ver a glória do Senhor. E veja a resposta de Deus, 3 coisas lindas. Diz aqui, versículo 12. Versículo 12, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, primeiro, eis que abrirei a vossa sepultura. Será que Deus não conhece a nossa sequidade ou ressequidade? Será que Deus não conhece a minha crise? Será que Deus não conhece os meus faltantes? Será que Deus não conhece a minha sepultura? Deus conhece. E diz, abrirei a vossa sepultura. Segundo, vos farei sair dela. O Senhor estava falando para o povo de Israel, não se preocupe, eu vou levar a sair dessa sepultura. Assim como os ossos secos, vocês vão sair da sepultura. E terceiro diz,
e vos trarei à terra de Israel. Todos os medos, nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança, estamos exterminados. Deus falou, não se preocupe, porque eu porei meu espírito em vocês, vivereis, estabelecerei vossa própria terra. Porque isso é a resposta do Senhor. Adiante os pontos, versículo 14, diz aqui, porei em vós o meu espírito, vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Profecia cumprida em 1948, quando o povo de Israel foi criado. Deus estabeleceu o povo. Poderá se formar o povo num dia? Essa foi a profecia. Deus tem uma profecia para você e para mim. Deus tem palavra de vida para você e para mim. O único que nós necessitamos é acreditar. O único que nós necessitamos é começar a caminhar, como Ezequiel, que começou a falar e os ossos começaram a ouvir o contato dos ossos. Nós necessitamos simplesmente escutar a voz de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça o que você quiser, como você quiser, mas conte comigo, Senhor, estou aqui, porque eu necessito reviver. Eu necessito o broto novo do Espírito Santo que surja. Eu necessito, Senhor, ver como no Pentecostes que o Espírito Santo desce e todos os discípulos se levantam e fazem exatamente o que o Espírito Santo desejava. Produto da quê? Da obediência. Obediência. Porque Jesus falou para eles, não saiam de Jerusalém. Fiquem ali até que o Espírito chegue. Deus tem uma palavra para nós hoje. E a palavra de Deus é muito clara. Ele quer restaurar nossos corações. Ele quer que nós novamente germinemos. Que o Espírito Santo em você novamente se torne vida, plenitude, alegria, propósito, desafio, integridade, vida. Vida é o que necessitamos. E como a vida não são palavras, senão oração, vamos orar. Muito falar e pouco orar. Oremos. Vamos nos pôr em pé. Vamos entregar este tempo nas mãos do Senhor, porque é o momento de acreditar, porque já Deus está comigo, está em mim, e eu necessito ver sua glória. Convido você que feche os olhos, se você deseja, e eu quero ver a glória do Senhor. Deixe que o Espírito Santo ministre seu espírito. Faça sua própria oração ali onde você está. E fale com toda honestidade diante do Senhor, Deus dos céus. Senhor, a minha condição hoje é esta. A minha realidade, Deus, é esta. Eu preciso vida. Eu preciso ser hidratado. Eu preciso a plenitude do Teu Espírito. Eu preciso, Senhor, viver uma nova realidade, um novo desafio espiritual. Eu preciso, Senhor, crescer. Eu preciso me levantar no poder do Espírito Santo e poder ver que os ossos que estão secos em mim revivam. Eu preciso, Senhor. Fale para Deus com toda honestidade. Fale para Deus com toda sinceridade quais são as situações que você está vivendo hoje que impedem ver sua glória e seu poder. Senhor, assim como Israel, eu estava desesperado, ou ainda estou desesperado porque não conheço o caminho. Eu estou desesperado, Senhor, porque eu sinto que nada dá certo. Luto por um lado, luto por outro, busco crescer e não acho o caminho, Senhor. Mas quando a profecia se dá, quando a palavra de Deus é emitida, é falada, Senhor, vemos Tua glória que se manifesta. E é claro como Ezequiel, obedecendo, quando estava falando, começou a acontecer. Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu quero aprender, fale para Deus. Senhor, eu quero atuar de acordo com o que você me diz. Senhor, eu quero obedecer de acordo com a Tua palavra para ver Tua glória e Teu poder sobrenatural comigo.
Senhor, eu peço, oro, Senhor, em nome de Jesus, para que a plenitude do Teu Santo Espírito seja comigo. Entregue sua vida diante do Senhor. Entregue sua crise diante do Senhor. Deus foi quem levou Ezequiel ao deserto. Talvez seu deserto hoje seja de uma doença física. Eu oro e peço a você que pela fé ponha sua mão sobre o lugar onde dói seu corpo. E ore ao Senhor acreditando. Comece a orar como Ezequiel começou a profetizar e as coisas aconteceram. Comece a orar. Ou ainda, se há alguma pessoa que você conhece que tem alguma doença, pela fé, coloque sua mão no lugar onde essa pessoa está doente. Deus vai fazer. Deus pode fazer. Paulo entregava lençóis para ser levados aos doentes, aos enfermos, e eram sarados. Acredite. Seu problema é emocional, entregue nas mãos do Senhor. Fale, Deus, não sei o que fazer. Tenho tantos problemas, tantas situações, tenho tanto conflito. Se é problema de relacionamento, fale a Deus por dessa pessoa. Fale ao Senhor, entrego esta pessoa, entrego meus filhos, entrego meus pais, entrego as pessoas que tenho ao meu redor, meu cônjuge. Cada um de nós sabemos, entregue diante de Deus, como Ezequiel entregou, como Ezequiel falou, porque é o Espírito quem dá vida, é o Espírito quem traz liberdade, é o Espírito quem traz a restauração no seu coração. Então, entre na presença de Deus. Deus, Tu és nosso Senhor, Tu és nosso amor, Tu és nossa fortaleza. Abra seu coração diante do Senhor. Seja humilde diante de Deus. Deixe que o toque sobrenatural do Teu Espírito, do Seu Espírito, seja em você. E deixe que o toque de amor, do amor dEle, seja em você. Fale, Pai, não mais. Eu vou viver em Ti. Eu vou me alimentar, eu vou crescer cada dia mais, mas pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu clamo para que cada pessoa aqui presente seja cheia do Espírito Santo, seja cheia da glória, do poder, do amor, da fortaleza, da coragem que o Espírito Santo traz para vencer, para se levantar, para atuar, também crescer no meio da crise, no meio do deserto. Senhor, és Tu comigo. E é por isso que eu oro, é por isso que eu entrego, é por isso que eu deixo diante do teu altar as minhas situações, a minha vida. Pai, eu quero orar, porque Teu amor eterno sempre está presente. Porque Tua misericórdia e Teu amor rodeiam a minha vida. Agora, profetize, fale para Deus de acordo à sua necessidade. Fale, hoje me levanto em nome de Jesus. Senhor, hoje pelo Espírito Santo atuo. Hoje pelo Espírito Santo, Senhor, vou mudar meu comportamento, vou mudar minhas ações, vou mudar meu pensamento, Senhor. Hoje, em nome de Jesus, Senhor, eu quero me levantar e eu quero ver Tua glória e Teu poder sobrenatural sobre mim. Creia e dê passos de fé. Creia e veja a glória de Deus com você. Levante suas mãos ao Senhor. Senhor, gratos estamos nesta noite. Gratos pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pelas Tuas bondades. Gratos, Senhor, porque sabemos que você nos acompanha, que você está conosco, que você nos guia, nos dirige, nos leva, Senhor, onde você quer que estejamos, Senhor. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, por cada um destes Teus filhos, que com mãos levantadas a Ti têm fé. Talvez as mãos estão vazias completamente, mas você vai encher elas com Tua glória, Teu poder, Senhor. Como não agradecer, Senhor, pelas Tuas misericórdias cada dia? Senhor, está terminando um mês.
E este mês, Senhor, temos visto Tua glória, temos visto Tua misericórdia, temos visto, Senhor, que você estendeu desde os céus Teu braço em Jesus Cristo e nos salvou, nos libertou e hoje temos a vitória em Ti. Senhor, estas mãos estão vazias, sim. E é com Teu Santo Espírito que vão ficar cheias da glória e do poder do Senhor. Meu vaso está vazio. Senhor, aqui estamos. Preenche nosso coração, nosso espírito, com a vida que vem de Ti, Senhor. Somente com o Espírito Santo é que temos vida. Por isso buscamos Tua presença, glorificamos Teu nome, exaltamos Teu nome santo e glorioso. Agora glorifique a Deus, exalte a Deus, dê honras e glória somente a Ele, porque Ele está conosco, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. E hoje estamos aqui glorificando o Deus dos céus, exaltando o Deus dos céus. Bendito Deus, obrigado. Agora tome a mão da pessoa que tem do seu lado e agradeça a Deus por ela, por ele. Agradeça a Deus por todo o ensinamento, por toda a fortaleza que Deus vai dar neste novo mês. Outubro é um mês para ver a glória do Senhor, porque o Espírito Santo está conosco e porque veremos os milagres, veremos a misericórdia, veremos o poder sobrenatural de Deus em nós. Enche o coração de cada um destes teus filhos. E que esse contato físico, irmãos em Cristo, unidos em Cristo, Senhor, cada dia sejamos mais e mais unidos na Tua presença, para a glória de Deus Pai. Damos graças nesta noite, Senhor. Exaltamos Teu nome, glorificamos Teu nome, exaltamos ao Cristo vivo, no poder do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Amém.